iniciando aqui essa apresentação, uma discussão de nosso curso Protegendo-se de Covid no ambiente de trabalho, né? Essa é a apresentação. Nós estamos iniciando o curso, nosso conteúdo é um curso baseado numa proposta originalmente desenvolvida nos Estados Unidos pelo Instituto Nacional de Ciências de Saúde e Meio Ambiente, e o curso foi adaptado aqui no Brasil por iniciativa do Departamento de Saúde Pública, da Faculdade de Medicina de Botucatu, da Unesp, e do SESMIT, do HC e da FAMESP. Nessa adaptação, nós contamos com a ajuda de pessoas como o auditor fiscal médico Ayrton Marinho, lá de Minas Gerais. O Ayrton nos ajudou na adaptação das partes de legislação, e também tivemos propostas de cortes e inclusões, onde contamos com a ajuda de colegas professores da Faculdade de Medicina de Botucatu, que vão participar, que estão participando do curso, montando algumas aulas, e até um convidado externo, o Dr. René Mendes, que já gravou uma aula, que também vai ser apresentada aqui. Então, nesse primeiro momento, vamos falar sobre a Covid-19, e retomando algumas coisas que vocês já conhecem, que é o que é o SARS-CoV-2, esse vírus que causa a doença do coronavírus, a doença Covid-19. Também relacionado com a ocorrência da síndrome respiratória aguda grave, um quadro respiratório muito comum, um dos mais comuns entre os acometidos. É uma doença que se espalha facilmente, pessoa a pessoa, particularmente quando alguém tosse, espirra, né? E nós, seres humanos, temos pouca ou nenhuma imunidade para esses quadros. Então, a transmissão se espalha pessoa a pessoa, e na tosse, no espirro, quando a gente fala, a gente elimina gotículas. Essas gotículas maiores que 5 micras, elas ficam em suspensão no ar, atingem até 1 metro de distância e podem transportar o vírus, então passar a doença para alguém. Partículas menores que 5 micras, chamadas de aerossóis, são partículas que ficam também ressecando, fica no ar por horas, também podendo ser carreada por correntes de ar e ir até mais longe, né? Esse material depositado em superfícies como maçanetas, telefone celular, instrumentos de trabalho, podem, uma vez sendo tocados, levar o vírus, e se essa pessoa, por exemplo, tocou isso com a mão e leva a mão à boca, ao nariz, aos olhos, pode, então, se contaminar. As fezes também são apontadas como vias de transmissão. Em toda doença, é importante saber da existência do período de incubação, o tempo entre o momento da exposição ao vírus e o início do ataque de sintomas. Com o Covid, os sintomas tendem a aparecer de 2 a 14 dias depois da exposição. E esse prazo é importante porque, se alguém apresenta sintomas e tem um histórico de um possível contato nesse período, de 2 a 14 dias antes, isso vai reforçar a suspeita da doença. As pessoas contagiam mais quando elas estão sintomáticas. Então, o doente, nesses seus primeiros dias da doença, do segundo ao 10º dia, principalmente, mas há ainda uma série de estudos sugerindo que a pessoa infectada que não desenvolveu sintomas, então mesmo assintomático, pode transmitir a doença. Particularmente, parece que isso é bem verdade nos 2, 3 dias antes do início dos sintomas, aumentando essa dificuldade da prevenção em função dessa invisibilidade, dessa forma ardilosa de evolução da doença.
A Covid-19 pode causar, tende, principalmente causar sintomas leves, mas pode causar sintomas graves também. Os sintomas mais comuns são a febre, a tosse, já se inclui para algumas pessoas a diarreia. Outros sintomas podem incluir a dor na garganta, coriza, nariz entupido, dor de cabeça, calafrio, fadiga. E na evolução da doença vai se instalar a dificuldade de respirar. Então, da maioria das pessoas que têm esses sintomas leves, ela deve se recuperar em casa. Há uma forma de organizar o cuidado, de evitar que essa pessoa venha até o hospital ou até uma emergência, e com isso a gente melhora a estratégia de prevenção do serviço de saúde. Mas quando procurar imediatamente a atenção médica, se instala a dificuldade de respirar, a respiração curta, né, dor persistente, pressão no tórax, confusão, dificuldade na vigília, os lábios ou a face azulados, esses são os sinais mais graves e justificam a procura imediata do serviço de saúde. A pessoa em investigação, então, uma pessoa que tem sinais ou sintomas consistentes e fatores de risco, por exemplo, ela tem sintomas incluindo tosse, febre, falta de ar e um histórico de exposição potencial de risco dentro dos 14 dias antes do ataque de sintomas. Os casos que são confirmados laboratorialmente, que tem então o exame de laboratório confirmando a infecção, é o nosso caso confirmado da SARS-CoV-2. Quanto tempo esse vírus sobrevive fora do corpo? Isso ainda não é claro, mas quando o fato é que parece se comportar como outros vírus da mesma família. E ele pode persistir, então, sobre superfícies por algumas horas ou até vários dias. Então, daí uma armadilha para a transmissão, por exemplo, numa área comum de convivência de trabalhadores do serviço de saúde. Alguém que teve o contato com o vírus e que passa ali, que tossiu, que falou, pode pode contaminar uma superfície, e alguém que chega depois tocando essa superfície pode vir a se contaminar. Então, é provável que esse vírus possa ser morto por desinfetantes registrados, produtos simples aí seja no registro oficial dos Estados Unidos, na Agência de Proteção Ambiental, mas a gente tem outros produtos aqui de uso no Brasil, e daí a importância que tem a descontaminação nessas áreas comuns, a ideia de agilizar rapidamente a limpeza de tudo aquilo que foi tocado ou usado, tratar como uma possível fonte de risco. As pessoas que têm doença do coração, doença pulmonar, como a asma, pessoas com diabetes, com sistema imunológico deprimido, são pessoas com um risco maior de apresentar um quadro grave. A gente também sabe que os idosos têm taxas mais elevadas de doenças mais graves, até por isso que nos serviços de saúde esses trabalhadores devem ser remanejados para atividades de menor risco. E crianças e adultos jovens têm menos doenças graves e fatais. Como o vírus é ainda um vírus novo, há muito desconhecimento, muita coisa sendo estudada, como, por exemplo, seus impactos na gestação, no feto. Em saúde pública, a gente recomenda que, na dúvida, na incerteza, se adote o princípio da precaução. É importante que isso seja discutido nos serviços de saúde. Quando se compara a atual pandemia da SARS-CoV-2, né, da Covid-19, com pandemias anteriores, com doenças anteriores, como a do SARS-1, a da MERS, uma coisa que se verifica é que a situação da SARS-CoV-2 é muito mais grave. Esses dados aqui, já bem defasados, de 16 de março, mostravam que o número de casos, ainda em menos de 200 mil casos, hoje já se sabe que são mais de 6 milhões de casos no mundo todo, mais de 500 mil mortes pelo vírus. E os trabalhadores da saúde estão entre os mais afetados e daqueles que mais morrem. Por isso a importância
de estratégias de prevenção. Conhecer para agir, conhecer para prevenir. Os números da doença estão mudando rapidamente. Aqui tem um site para informações atualizadas dos Estados Unidos, mas no Ministério da Saúde tem um site também dedicado ao coronavírus, que nos dá essa atualização constantemente. Nós vamos tratar desse tema aqui no curso. Não há uma vacina para evitar a Covid, há muita expectativa em relação a isso, mas é importante que não se reduza a preocupação com a doença apenas a esse seu momento hospitalar. As medidas de prevenção, aquilo que está na origem da difusão desse vírus precisa ser considerado. Não há uma medicação específica ainda para o tratamento é de suporte, há inúmeros protocolos de pesquisa em relação à busca de tratamento, também pesquisas avançadas em relação à questão do desenvolvimento da vacina, mas é muito importante que as pessoas com os quadros brandos sejam isoladas em casa durante sua doença e haja, então, todo um conjunto de medidas de prevenção. Nesse momento, é muito importante a gente concluir essa discussão, como é que a gente se protege, como é que se protege uma comunidade. O cuidado mais importante apontado hoje é o de não sobrecarregar o sistema de saúde. Então, vocês todos nós já ouvimos falar da famosa ideia do achatar a curva, que está aqui representada. Se a pandemia, se não fossem adotadas medidas de controlar essa rápida evolução da pandemia, ela poderia se desenvolver com um número muito grande de doentes, de casos, e isso concentrado num curto espaço de tempo, ultrapassando a capacidade que os serviços de saúde têm, em termos de pessoal treinado, de leitos hospitalares, de leitos de UTI, de respiradores, então os equipamentos necessários para atender os doentes. Isso certamente faria com que o custo humano dessa pandemia, principalmente em termos de morte, fosse muito maior. Se a gente consegue adotar as medidas como a do distanciamento social e outras, a gente não elimina a doença, mas a gente pode achatar essa curva, tentando fazer com que o total de casos nunca ultrapasse a capacidade instalada dos serviços e a gente possa, dessa maneira, ir reduzindo esse custo humano para a sociedade. Uma das ameaças, uma das dificuldades que a gente tem nesse controle é a do momento da retomada, da liberação, por exemplo, desses controles de distanciamento social. Se a gente tem uma liberação dessas medidas, a interrupção dessas medidas, ainda numa fase em que a doença está crescendo, ela pode ter um rebote e voltar a ultrapassar a capacidade instalada dos serviços de saúde e aumentar esse custo humano. Então, muito importante que haja uma preocupação com o fato de que as medidas de retomada sejam adotadas quando já houver indícios de que o controle da doença está sendo alcançado e a gente não tem mais um número grande de novos casos a partir dos casos detectados. Nós vamos falar muito sobre isso ao longo desse curso. Por enquanto é isso. Beleza.